Então a gente pode ter então aí a possibilidade, né? Mas não vamos ter não. Como eu posso melhorar minha saúde sexual e prevenir problemas de disfunção erétil? Então, assim, Uma boa pergunta, porque tem bastante medicamento hoje na praça, né? tem. É que a turma às vezes opta pelo caminho mais fácil, né? Por isso que eu acho que a tua pergunta é bem pertinente. Porque a pergunta vem do antes, né? Como eu posso ser melhor? E a gente vai voltar naquela mesma situação que previne doenças crônicas, que previne câncer, que é uma boa atividade física, controle de peso, o controle de outras doenças, o uso do mínimo de medicamentos, porque pacientes às vezes com diabetes, vai ter o diabético que precisa de uma dose de remédio no dia e vai ter diabético que precisa de 4 classes de medicação tomando 3 vezes no dia. Então, controlar as doenças, ter bons hábitos, controlar peso, ter uma boa alimentação, isso é o que a gente pode e deve fazer para ter uma boa saúde sexual, tá? Daí às vezes vão ter suplementos que podem ser usados, vão ter fitoterápicos que podem ser usados para quem precisar, vão ter medicações que vão ser indicadas, seja medicamento para ereção, seja às vezes uma reposição hormonal. Então, isso é muito individualizado, assim, os pacientes às vezes eles querem algo muito pronto e muito rápido, assim, né? Todo ser humano Isso. quer de imediato, Para tudo, né? Para tudo. Para tudo isso. Quer de isso, imediato. E aí, especificamente para o homem, na parte sexual, aí não é à toa que, se a gente for pensar de todas as doenças possíveis, a única que tem clínica fazendo propaganda na televisão, outdoor na cidade, que tem anúncio em intervalo de jornal, é sempre para a saúde sexual, né? Problemas de ereção, ejaculação precoce, esse tipo de coisa. Porque daí é nisso que a pessoa às vezes busca, porque ele quer algo pronto. Ele quer algo que resolva na hora, ele quer algo que sirva para todo mundo. Se ele tiver algo que ele nem precisa ir no médico, melhor ainda. Daí ele vai pela dica de um amigo, ele vai pela dica do taxista, ele vai pela dica de um vizinho, e aí às vezes esses tratamentos eles se difundem e acaba às vezes pessoas chegando, usando determinados tratamentos sem nunca nem ter ido a um consultório ou passar por uma avaliação para saber qual seria a causa, que outra alternativa que teria de tratamento, porque quer direto a medicação pronta, quer direto o remédio para ereção, quer direto uma performance, como se todo mundo tivesse que ter performances homéricas, né? E aí é nisso que busca e se esquece da atividade física, da alimentação, do controle do peso, do controle das outras doenças, e aí parte muito para o tratamento direto do problema. E esse tratamento direto com o problema, o uso contínuo de medicamentos, né, com utilização de álcool e outros derivados, qual o prejuízo que ele traz para o organismo da pessoa? Porque todo medicamento ele deve ser controlado, por menor que seja, certo? Hoje nós temos aqui o famoso Tadalafila, que antigamente era a baguinha azul, antes era, como é que é? Sildenafila, que era o Viagra. O Viagra, que era o mais famoso, né? E ele teve essas recorrências de problemas cardíacos e tal, problemas em geral. E hoje não, o famoso... Eu vou só corrigir, não teve, tá? Viagra continua seguro e continua tão efetivo quanto Tadalafila. Ele só tem perfis diferentes, porque a Tadalafila tem 2 formatos. Sim. Numa dose um pouco mais alta, ela é para um uso eventual com duração entre 24 a 36 horas, ou numa dose mais baixa, ela permite um uso diário. Tá? Já o Sildenafila, que é a primeira medicação que surgiu, ele tem uma indicação para o uso eventual. Então ele requer um certo planejamento, ele precisa ser usado em torno de 1 hora antes daquele encontro sexual, e ele tem uma janela de ação que dura entre 4 a 6 horas. Então, a medicação ideal depende muito do perfil do paciente, baseado numa frequência de relações, numa previsibilidade ou não. Aquele indivíduo que tem a relação dele mais ou menos previsível no dia, ele não vai ter uma relação às 2 horas da tarde, ele consegue às vezes se organizar. Então as medicações têm diferentes formas de uso. E isso vai poder, às vezes, permitir com que o tratamento do Carlos seja diferente do José, do João, do Pedro, e às vezes vai ter usos mais adequados baseado no que o paciente precisa de tratamento.
Mas esses usos inadequados, né? Esses usos que eu acabei de falar. Vamos botar questão, uso recreacional, né? recreacional, Isso. né? Por exemplo, uso diário de 5 miligramas do tadalafila, ou de 10 miligramas, ou quando o conhecimento de pessoas que fazem o uso extremo de anabolizantes, por exemplo, né? Para extremos, não são atletas, mas usam níveis altos, né? Doses muito altas. Eles acabam perdendo a questão de ereção e libido. Então, eles acabam utilizando um medicamento como o tadalafila ou Cialis, né? Acho que é Cialis, né? Isso. Para poder ter esse retorno dessa ereção, que o libido não vem através disso, na ereção. E o quanto é prejudicial isso? Eu acho que o prejudicial já está no início, né? Então, quem está usando testosterona acima do que deveria, Sim. geralmente esses usos de testosterona, eles não são mantidos. Então, esse indivíduo, ele, às vezes, passa por 3, 4 dias de testosterona acima de 1.000, 1.200, 1.800, e ele, 3, 4 dias depois daquilo, ele já está em níveis perto dos 600, que seria o nível normal, alto para a população. E como ele gosta mais dos dias de 1.800 e não dos dias de 600, ele às vezes acha que aqui ele não está bem. E aí ali faz ele precisar do remédio, buscar o remédio, e ele vai alimentando um certo ciclo vicioso de uma altíssima performance sexual do ponto de vista de ereção. Então, o principal problema já está aí, por essa perpetuação de uma necessidade sempre de uma altíssima performance. Ele tem que ter sempre uma ereção a 130%, senão ele não está satisfeito. Se tiver a 100%, para ele já não está bom. Sim. Por outro lado, o paciente que usa sempre, ele vai criando um pouco de um aspecto de dependência. O medicamento, ele geralmente não perde o seu efeito ao longo do tempo. Não? Não, mas a dependência vai fazendo com que, às vezes, o paciente sem o medicamento tenha uma piora de atividade sexual ou de qualidade de ereção que ele não tinha antes. Só que a gente também tem que entender que esse homem também ele vai envelhecendo. Ele vai envelhecendo, ele não vai se cuidando, ele vai sempre usando a medicação como bengala, como substituto do bom hábito. É mais fácil comprar um remédio na farmácia, ter sempre na mochila, na bolsa e usar quando precisar, do que ter que carregar tênis, calção, meia, cueca, toalha, ficar 1 hora na academia, cuidar com o que come. Então, dá trabalho. E aí vai sempre pelo caminho mais fácil. Mas aí, agora eu vou para uma linha que eu gosto, né? Eu gosto e gosto muito. E não gosto nada, que é a questão de medicamento. Eu sou avesso ao medicamento. O que eu não puder usar de medicamento, para mim, é 100%. Então, eu já não procuro. Eu procuro mais a questão do cuidado natural. Mas essas pessoas que procuram esse lado, que é do medicamento, ao longo prazo, é um sintético entrando no seu corpo, né? Aí vem aquela minha outra pergunta, que é, você disse que ao longo do prazo o medicamento ele continua se mantendo por igual. Eu achei que é ao contrário, o organismo se acostuma tanto com aquele medicamento que você tem que utilizar doses maiores, né? Essa foi a minha pergunta. Mas ao longo do prazo que as pessoas continuam usando esse medicamento, ele como é hepático, vai para o fígado, vai para a corrente sanguínea, né? E vai aferindo vários órgãos do corpo, ele não se torna prejudicial mesmo se você tendo que usar esse medicamento? Vamos pensar assim, ó. Um uso único de uma medicação dessa já tem seus efeitos colaterais. Sim. Os principais efeitos colaterais dessas medicações, Sim. Umas têm um pouco mais, outras um pouco menos, é sensação de uma sinusite, assim, então dá dor de cabeça. Isso. Faz um rubor facial, a orelha fica um vermelhão, assim, e fica aquela sensação de uma pressão na cabeça. Vamos pensar que alguém use isso ao longo de 6 anos, 8 anos, que não use todo dia, mas que use 4, 5 vezes por semana. A quantidade de analgésico, às vezes, que a pessoa já usou para combater o efeito colateral do remédio que ela usou primeiro para ter a ereção, só a carga acumulada de um simples paracetamol, de uma dipirona, e todos os seus malefícios, eles vão se somando, né? Então, eu entendo, concordo com o teu raciocínio, e eu sou da mesma visão. Não é porque eu sou médico que eu gosto de remédio.
O que eu gosto é resolver problema. É que a grande maioria olha para o médico na questão de já é uma farmácia ambulante. E às vezes, se eu não um prescrever remédio, eu vejo pessoas saírem frustradas do meu consultório. Mas eu não me importo com isso, porque eu entendo que o que eu preciso é resolver o problema. Se, às vezes, o problema tem uma solução mais duradoura, que vai ajudar em diversas outras coisas, eu enfatizo muito isso. Então, eu invisto uma parte do meu tempo de consulta e muitas vezes tem paciente que fala: pô, doutor, mas eu vim só pela minha próstata e nós estamos falando aqui de alimentação. Mas por quê? Porque aquilo ali não é só para a próstata, mas vai melhorar diversos aspectos da vida daquele homem que está ali na minha frente. Porque uma coisa que a gente tem que entender, e aí tem a ver com a campanha do Novembro Azul, é que às vezes o homem não tem médico. E às vezes o único cara que ele aceita ir é neurologista. Então ele às vezes é mais arredio aí em outras especialidades. E aí às vezes o urologista tem a oportunidade de, naquele homem que está ali na frente, que teoricamente veio só para fazer seu PSA com toque retal, mas ele às vezes está mal orientado do ponto de vista alimentar, seus outros exames não estão bons, sua função de tireoide não está boa. Eu não trato disfunção de tireoide, eu não trato dislipidemia, mas eu alerto aquele paciente, eu dou um caminho, eu indico, inicia isso, procura um endocrinologista, vá buscar exames complementares, vá atrás disso ali, vá atrás do cardiologista. Por quê? Porque ali, às vezes, a consulta urológica, que acaba sendo martelada, é a porta de entrada do paciente. E se a gente perder a oportunidade de enxergar que talvez um homem é só próstata, é só pênis, é só testículo, a gente às vezes perde a oportunidade de diversas outras doenças serem prevenidas e tratadas. Coração, tireoide, diabetes, são coisas que a gente precisa alertar. Além disso, rastreamento para câncer de intestino, então exame de colonoscopia, tudo isso são coisas que essas oportunidades elas existem muito dentro do consultório. Chega o paciente que muitas vezes chega organizadinho, tem paciente que tem na pastinha, ele tem os exames que ele fez do gastro, a colonoscopia a cada 5 anos, ele tem os exames do cardiologista, ele tem os exames do urologista. Tem cara que é regrado, mas tem muito cara bagunçado, né? Que às vezes ele chega, ele vem porque ele não sabe nem porque ele veio, porque a mulher marcou a consulta, ele chega, ele às vezes não sabe nem o que o urologista faz, e a consulta vai desenrolando daquele ponto ali, e às vezes passa por diversos outros aspectos, às vezes até não urológicos da consulta. Mas esse é o habitual de uma pessoa que não, desculpa a palavra, não gosta muito de frequentar um médico. Então ele não tem muito interesse em estar ali, que é necessário estar. Né? Para isso que nós estamos gravando esse hoje, estamos aqui falando com o doutor sobre a questão de é necessário você procurar, mesmo que você não goste. Né?